está dando sequência na nossa série de mensagens Caminho da Santidade, e hoje eu quero olhar para a palavra de Deus junto com você e estudar sobre aparência espiritual. Você conhece alguém que anda como crente, fala como crente, usa roupa de crente, mas não é crente? Conhece alguém assim, não? Conhece aquele tipo de crente mais ou menos? Outro dia, a minha filha estava com uma amiguinha dela, que segundo ela tem desde que ela nasceu, né? Porque é muito antiga, tem 4 anos de amizade já, tadinha. E aí, ela foi dormir na casa da amiguinha, que já são amigas há muito tempo, né? Afinal de contas. E essa amiga dela já é mais extrovertida e falou assim: Lúcia, eu te amo tanto, eu te conheço desde que eu nasci, você também me ama? E ela falou: mais ou menos. Tem os crentes mais ou menos também, que também em cima do muro de vez em quando por aí também, né? E eu queria te mostrar na palavra de Deus que nós precisamos fugir cada vez mais da apatia, cada vez mais do esfriamento espiritual, para que possamos viver aquilo que Deus tem de verdade para nós. Por exemplo, vamos falar sobre pecados de atitude hoje aqui. Quero falar só com as mulheres, por enquanto. Mulheres, vocês acham que por um acaso, contudo, todavia, entretanto, está faltando atitude dos homens de Deus aí, não? Não precisava ser tão enfática, mulherada. O negócio está complicado. Tem uns irmãos aí, meu irmão, fica a dica. Ouve a voz do Espírito agora, daquilo que está vendo, revelando aí. Fala, Deus, hoje o negócio está forte, já está cedo já começando assim, né? Mas sabe, uma das maiores dificuldades da caminhada cristã é a gente poder continuar sempre caminhando fervoroso na nossa caminhada com o Senhor. Esta é uma atitude na nossa caminhada com Deus. E por isso que muitas vezes nós erramos em pecados de atitude. Porque o pecado de atitude não tem a ver só com aquilo que eu faço de errado ou com aquilo que eu deixo fazer. Mas a minha atitude revela, na verdade, quem eu sirvo. E por isso que muitas vezes o pecado de atitude ele é mais profundo do que simplesmente uma atitude pecaminosa. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Hoje eu quero estudar com você um pouquinho sobre a mensagem de João para a igreja de Laodiceia. O texto mais conhecido dessa mensagem é o versículo 16, onde o Senhor vai dizer àquela igreja: vocês não são nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar vocês. Ou seja, quando nós somos mornos espiritualmente, nós causamos náuseas ao próprio Deus. Você está entendendo que pesado que é esse negócio? Afinal de contas, nos nossos dias não basta ser crente. Tem que ser crente, crente. Tem que ser crente raiz, enraizado, meu irmão. Crente Nutella não está dando mais não. Porque falta posicionamento. Por quê? Falta assumir responsabilidade e falta atitude diante do Senhor para mostrar quem você serve de verdade. Estamos chegando num tempo, na nossa caminhada cristã brasileira, e até em muitos outros países, que não dá para ficar em cima do muro, meu irmão. Ou você é crente, ou você não é. Ou é quente, ou é frio, o morno. Olha o que o texto diz. Eu acho interessante porque quando um homem ou uma mulher de Deus passa por algum lugar, a realidade daquele lugar tem a tendência a ser transformada. Por exemplo, João foi enviado por exílio na ilha de Patmos, já com a idade bem avançada, acima dos 90 anos, passou 2 anos naquela ilha, só depois ele volta para a cidade de Éfeso, onde ele acaba falecendo, depois de alguns anos ainda também, mas, gente, alguém com idade avançada, preso, injustiçado, exilado, era para estar desanimado, era para estar só aposentando a chuteira e encerrando a carreira. Mas, recentemente, tive o privilégio de conhecer a ilha de Patmos e a caverna onde, bem provavelmente, João havia tido esse encontro e a revelação do Senhor sobre o Apocalipse. E foi tão interessante, na verdade, além de estar naquele lugar, ouvir as histórias das pessoas que eram daquela ilha, porque existem várias lendas sobre o tempo que passou João naquele lugar. Uma das lendas ditas, e que alguns escritos até trazem isso, mas não escritos bíblicos, mas históricos, vão falar que João, quando passou os 2 anos naquele lugar, ele não ficou simplesmente recebendo as revelações, por mais maravilhoso que isso pudesse ser diante do Senhor, mas
praticamente a ilha toda se converteu. Quando um homem ou mulher de Deus, cheio do Espírito, passa por um lugar, a realidade muda. Outra lenda. O povo daquela ilha acredita numa lenda que dizia que enquanto João estava naquele lugar, houve uma tentativa da invasão de alguns piratas para saquear aquela ilha. João sobe até a colina mais alta, ele ora e o barco vira pedra. É uma lenda, não estou dizendo que ela é verdade, estou só trazendo o que eu ouvi. E tem uma ilha pequena, num formato de barco, perto ali da região onde aquilo tinha acontecido. E eles acreditam dessa maneira. Eu não posso afirmar para você se é verdade ou não é verdade, mas uma certeza é, quando um homem e uma mulher de Deus, cheias do Espírito, fervorosos, quentes pelo Senhor, passam por algum lugar, aquela realidade, aquele ambiente, precisa ir mudando, mesmo que seja aos poucos. E se isso não acontece, talvez o nosso amor já tenha se esfriado um pouco mais e a nossa comunhão com o Senhor talvez seja mais morna do que realmente a gente imagina. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, eu quero ler com você esse texto, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é alguém desprovido de graça, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu próprio trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações. Nós te damos liberdade para falar as nossas emoções, mas principalmente as nossas razões, para entender, Deus, a tua direção daquilo que o Senhor quer falar de uma maneira singular a cada um de nós. Nos enche com cada vez mais o Senhor, que saiamos daqui hoje ainda mais apaixonados por ti, Deus. Usa a tua palavra poderosamente. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um contexto um pouquinho com relação a essa igreja e as cartas de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia Menor. Quando o Senhor traz essa mensagem para João, na ilha de Patmos, ele traz algo específico sobre cada cidade e cada igreja de uma maneira diferente. E é tão interessante porque, no caso aqui da igreja de Laodiceia, o que ele vai falar com relação a ser frio ou quente, na questão da mornidão ali, na verdade o que ele estava trazendo era aquela cidade estava numa região que não havia água perto dela. E por isso, por ser uma cidade muito rica, onde inclusive pessoas enviavam seus recursos para essa cidade, para guardar os seus recursos, é como se fosse uma Suíça daquela época, dos nossos dias. Eles haviam criado alguns aquedutos que traziam água de longe. De um lado, traziam água de Herápolis, uma região com muitos tremores sísmicos e, por isso, com águas termais, e de lá, essas águas termas vinham até a cidade, mas elas saíam quentes e chegavam na cidade morna. Do outro lado, a cidade de Colosso, que tinha uma água muito potável, mas vinha também de uma parte de geleiras, e por isso era uma água extremamente gelada, muito boa para a época. Mas os aquedutos, com mais de 10 quilômetros, quando traziam a água até a região da cidade de Laodiceia, eles chegavam com a água também já morna. Ou seja, eles estavam exatamente naquele ponto. E quando essa mensagem chega desse jeito, os habitantes daquela cidade entendiam exatamente o que Jesus estava dizendo para cada uma das igrejas. Além disso, como eu falei para você, era uma cidade extremamente rica. E por isso, muitas vezes, quando enriquecemos muito, deixamos de depender do Senhor.
O versículo 17 é muito interessante, porque ele vai falar, inclusive, 3 áreas em que aquela igreja precisava resolver a própria vida. E dizia que eles eram pobres, cegos e nus. Mas era uma cidade que era extremamente rica, era uma cidade também muito conhecida na época pela medicina, com uma escola de medicina muito conhecida, e eles tinham uma espécie de colírio, que era o melhor colírio da época conhecido para os olhos. E, além disso, uma pomada para serem passada nos ouvidos. E por isso eram muito famosos também naquilo. E, além disso, também tinha uma parte têxtil muito forte, com uma espécie de tecido escuro, muito brilhoso, extremamente renomado e caro. E por isso que o Senhor vai trazer uma mensagem tão específica nas 3 áreas que eles viviam de aparência, mas na verdade achavam que eram tão ricos, ou se vestiam tão bem, ou enxergavam tudo, mas na verdade não enxergavam nada, eram miseráveis e inclusive não sabiam nada. Porque o que eles mais precisavam fazer, na verdade, era aprender e ouvir os conselhos que Jesus tinha para aquelas igrejas. Para aquela igreja, porque muitas vezes isso acontece conosco também. Nós estamos vivendo com uma aparência espiritual. Nós parecemos crente, andamos como crente, falamos como crente, levantamos as mãos no louvor, postamos fotos bacanas e bonitas por aí para a rede social afora, mas o que o Senhor vai dizer no começo desse texto é, inclusive, eu conheço as tuas obras, eu conheço as atitudes que estão atrás das suas atitudes, eu conheço aquilo que se passa no seu coração, eu conheço a intenção do porquê você faz o que você faz, o que pode ninguém estar vendo, e você pode parecer muito bacana para outras pessoas, eu sei que não é bem assim, eu sei o que passa na sua mente quando você está sozinho, eu sei o que você faz de certo, eu sei o que você faz de errado, eu conheço as tuas obras. É isso que a mensagem vai trazer. E eu quero olhar com você para esse texto, para entender sobre a aparência espiritual, para que nós possamos não apenas viver de aparência, mas vivemos cada vez mais próximos do Senhor e a nossa vida seja cada vez mais cheia do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. São 3 conselhos que esse texto nos revela no versículo 18, e eu queria olhar para cada um deles com você para entender como nós podemos deixar a mornidão e vivermos algo extremamente especial com o Senhor também na nossa caminhada cristã. O primeiro conselho que o Senhor traz para essa igreja é que, para nós também serve muito bem, nós precisamos aprender a investir na eternidade. Olha só o que diz o comecinho do versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, onde ele diz, tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que o Senhor estava dizendo para aquela igreja, para aquele povo, era, vocês estão preocupados demais com coisas materiais. Vocês estão enriquecendo muito, o que não é um problema enriquecer, não é essa a questão, mas a questão é o que está por trás de enriquecer. É o propósito que existe do porquê você enriquece. Porque quando você junta muitos bens materiais, mas para de investir em coisas eternas e investe apenas em coisas materiais, espiritualmente falando, você está perdendo tempo. Espiritualmente falando, você está negligenciando quem Deus te criou para ser. Não é sobre ser contrário às riquezas ou os recursos, não é isso. Mas quando as riquezas invertem o papel e se tornam mais importantes do que o investimento naquilo que é eterno, a coisa está complicada. E era exatamente o que acontecia na igreja de Laodiceia. E por isso que eles estavam ficando cada vez mais mornos espiritualmente, adaptados, acostumados com as coisas como elas andavam. Em nome de Jesus, o que eu menos quero na minha vida e na tua vida, é que nós venhamos a ficarmos mal acostumados com a presença do Senhor. Eu quero poder buscar cada vez mais, ver coisas novas do Espírito. A cada dia que passa, o Senhor é novo e Ele pode fazer coisas inéditas na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Mas sabe o que é interessante? O texto vai falar que nós precisamos comprar ouro refinado do Senhor. Mas o texto vai dizer que espiritualmente a igreja é pobre, ou as pessoas daquele lugar são pobres, espiritualmente falando. Como é que eu compro algo se não tem recurso? É interessante porque Paulo vai falar sobre isso e Pedro vai falar sobre isso também. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar que as nossas obras, ou os alicerces das obras que nós fazemos para o Senhor, elas podem ser feitas de algumas maneiras. Ou ela pode ser feita com materiais que são mais baratos, palha, feno e madeira. A obra se constrói rapidamente, ela não dá tanto trabalho assim e fica mais fácil de fazer. Ou
as obras podem ser feitas com materiais como ouro, prata e pedras preciosas. Agora, a diferença entre os dois tipos de material é o tempo. Para conseguir palha, feno e madeira é muito rápido e barato. Para conseguir material de boa qualidade, ouro, prata e pedras preciosas, isso leva tempo, demora muito tempo. E a obra do Senhor, ela não é simplesmente rápida, ela é maior do que uma única geração. E por isso é que quando você constrói a tua vida nos alicerces corretos, usando os materiais que dão muito trabalho. Por quê? Você tem que ir no secreto, você tem que entender as direções, você tem que viver coisas novas com o Senhor. E leva tempo, dá trabalho, demora muitas vezes. Mas, quando a obra é provada pelo fogo do Espírito, aquilo que é feito com material barato, queima e deixa de existir. Aquilo que é feito com materiais preciosos, que dão trabalho para conseguir, eles são refinados, potencializados e permanecem. E é por isso que o texto vai dizer, compre de mim ouro refinado. Esse ouro não tem dinheiro no mundo que possa comprar. E quando nós realizamos a obra dessa maneira, nós estamos agora entendendo realmente como nós podemos investir em coisas que são eternas. Que a traça não consome, a ferrugem não destrói. Mas muitas vezes nós estamos preocupados demais com coisas simplesmente dessa terra. Eu não estou dizendo que você não tem que estar preocupado, você não tem que trabalhar, estudar, crescer na vida. Mas sabe qual é o problema? O que eu estou cansado de ouvir de gente que fala que é crente. Sim, meu irmão, está na hora de você começar a ajudar mais, a liderar, cuidar de gente. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, agora eu cheguei no tempo do vestibular, eu tenho que focar no vestibular. Amém. Aí o cara passa na faculdade. Não, pastor, porque agora eu comecei a estudar, eu estou com um estágio aí também, estou sem tempo. Aí ele termina a faculdade, ele começa, não, agora eu comecei a trabalhar e estou fazendo um mestrado. Não, mas agora, além disso, eu terminei o mestrado, vou fazer uma pós. Agora estou fazendo doutorado, pós-doutorado, agora eu vou casar. E você nunca tem tempo para aquilo que é eterno. Você está entendendo o que eu estou falando? É para constranger mesmo, tá? Fica a dica. Mas olha só, Pedro vai falar algo também interessante sobre isso. Olha só o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Agora, olha só o que diz a partir do versículo 18 desse mesmo texto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da mesma maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, que não pode ser comprado nem por todo o ouro desse mundo. Sabe, meu irmão, os teus recursos, as tuas riquezas, as tuas roupas, os teus bens materiais, nada disso impressiona Deus. Como é que você impressiona Deus com coisas materiais, aquele que é o dono de todo o ouro e toda a prata? Não faz sentido. Será que você não está investindo recursos demais em apenas coisas que dão aparência de sucesso, que mostram riqueza, mas revelam, na verdade, uma grande pobreza espiritual? Todas as vezes que um indivíduo cristão ou uma igreja começa a desenvolver um chamado de Deus com relação à unidade, existem retaliações inúmeras espirituais sobre aquele grupo. Por quê? O inimigo não gosta de unidade. Quanto mais dividido nós estivermos, quanto mais falta de perdão houver, quanto mais afastados nós estivermos, mais difícil é daquela igreja ser completa e avançar. Isso quando falamos de uma igreja ou de uma cidade, de até um país e por aí vai. E quando nós começamos a fazer desenvolver esse trabalho do Ora Curitiba, que tivemos alguns meses atrás, foi muito interessante, porque quando o inimigo não consegue afetar a tua vida ou as pessoas da tua família, ele começa a ir pelas beiradas. Parece mineirinho, gente. E lá em casa, eu vou te falar, eu nunca vi tanta coisa quebrar em 2 meses. Era para desanimar mesmo, gente. Quebrou o carro 2 vezes, quebrou máquina de lavar, máquina de secar, a lava-louça, quebrou o aquecedor, não tinha conserto, tem que trocar, não tinha jeito. Eu nem lembro mais do que, mas foi tanta coisa que quebrou. Gente, eu não tinha dinheiro para resolver tudo aquilo.
Mas 2 meses antes, o Senhor tinha falado com um casal aqui da igreja, que enviou uma oferta, antes das coisas quebrarem, que eu tinha ficado animadíssimo, que finalmente ia sair um pouquinho do vermelho, né, ia ficar um pouco mais leve o negócio, mas era exatamente o valor de todas as reformas, trocas e ajustes que eu precisei fazer. Quando investimos em coisas que são espirituais e eternas, o Senhor está cuidando da gente. O inimigo pode tentar de tudo para tirar o nosso foco. Mas quando estamos firmes na promessa e na palavra daquilo que Deus falou para nós, o Senhor até se antecipa e traz coisas que a gente nem imagina que Ele podia fazer na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha só, como o texto vai revelar aqui. Eu não sei se você lembra, ou você já leu talvez até, a história do monge executivo. Um livro já bastante antigo, na verdade, onde um grande executivo de sucesso, que não estava nem aí para as pessoas, estava só com relação a gerar riquezas, ele tem uma parada na vida dele e vai ter um tempo de uma busca espiritual, e ele começa a entender que tudo aquilo que ele tinha já não valia mais tanto assim. Os olhos dele começam a se abrir e ele começa, no final, a investir cada vez mais nas pessoas. Sabe o que é eterno de verdade? Almas. E talvez lá no teu negócio, por mais que você está investindo muito no negócio, no trabalho, na empresa que você tem, o que está mais faltando você investir lá não é em mais produção, é em almas. Os funcionários que Deus colocou sobre a tua responsabilidade, os teus colegas de trabalho, Deus não colocou você lá por acaso. E você está deixando almas se perderem, porque não está sendo alguém que está revolucionando aquele lugar, transformando a realidade por onde passa, e quem sabe está mais morno do que imagina. Quando a gente passa desapercebido no meio da multidão, sabe qual é o problema? A gente é só mais um. Quando chega um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito, meu irmão, a coisa é diferente. O bagulho é doido. Está entendendo? Olha só. Você já ouviu a história, você lembra na verdade, já ouviu com certeza, a história de Naamã? Um grande general, muito conhecido da época, que vestia uma armadura, mas estava com o que por baixo da armadura? Com lepra. A lepra é como o pecado, ela contamina a gente e as pessoas próximas a nós. Agora, olha só que interessante. Quando ele entende a mensagem, através do profeta, que ele devia se banhar 7 vezes no rio, ele não queria fazer aquilo. Por quê? Ele tinha que tirar a aparência, a armadura tinha que sair e revelar aquilo que estava errado dentro dele. Muitas vezes não investimos em coisas que são eternas, porque tem coisas materiais que estão contaminando o nosso coração aqui ainda. E o nosso coração não é totalmente do Senhor. O Salmo 24 é muito bonito e ele vai falar que as nossas mãos estão limpas, mas o nosso coração, será que ele está puro? É a mesma coisa com Naamã. As nossas mãos as pessoas conseguem enxergar. E talvez é o que você faz, vive de aparência. Mas Deus está vendo o teu coração. Quando o Senhor dá uma palavra ao profeta Samuel para ir buscar o próximo rei, ele procura com os filhos de Jessé todos os outros filhos, que eram maiores, mais fortes, mais experientes, soldados valentes, mas chega o mais mirradinho, o menor, o ruivinho, o pequeno Davi, inexperiente, e o Senhor fala, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Deus olhando para o teu coração hoje, o que Ele está vendo? É quente, morno ou frio? Só tem 3 opções, meu irmão. Não tem conversa. E as 2 últimas, Ele nem quer saber. Olha só como é forte. Segundo conselho que o texto nos revela aqui, para dar sequência na mensagem, o armário da santidade. A sequência do versículo 18 vai dizer, e compre roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O segundo conselho do Senhor vem resolver a nudez das pessoas. É interessante porque a palavra de Deus, quando traz esse termo sobre a nudez, ela fala sobre a vergonha do pecado e faz uma referência, inclusive, a Adão e Eva no jardim do Éden. Quando eles comem do fruto proibido, eles se escondem do Senhor atrás da moita, porque perceberam que estavam sem roupas e estavam com vergonha do Senhor. Porque os nossos erros, os nossos pecados causam vergonha dentro de nós, para quando as pessoas podem conhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado ou já fizemos de errado, inclusive no passado. E é interessante porque
o Senhor traz uma mensagem forte e pesada sobre essa igreja, mas vai falar, olha, vocês têm todo o recurso, mas vocês não têm dinheiro espiritual para comprar vestes brancas. E sabe, eu creio que depois dessa mensagem, tem gente que vai voltar para casa e vai precisar fazer uma renovada no armário. Porque não tem a ver com a marca, não tem a ver com a roupa. Talvez no teu armário tenha roupa que nem a tua. E o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, está te trazendo memória agora. Que na hora de você devolver a roupa que não é tua, que está no teu lugar lá. E além disso, tem roupa que está no teu armário que nem devia estar. Está justo demais. O decor está muito grande, meu filho, minha filha. Está complicado o negócio. Qual é o propósito por trás de roupas como essa? Eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, aproveitar que ela foi embora, posso falar mais do que o primeiro culto. E aí, gente, não que eu me salvasse tanto naquela época com o tipo de roupa que eu vestia, mas a minha esposa, naquela época que nós começamos a namorar, ela estava fazendo Belas Artes do Paraná e IFAP também. Era quase um bicho grilo de Curitiba com um anel, com o brinco daquele de pena, aquele negócio todo assim, sabe? E um dia eu tive uma ideia maravilhosa, vinda do céu o negócio. Falei assim, vamos fazer um combinado? Cada um pode escolher 5 peças do armário do outro para queimar. Vai ser um sacrifício ao Senhor. Porque não tem moda que resolva aqueles negócios. Fica a dica, meu irmão, quem sabe? Mas olha que bênção. Quando você começa a caminhar com alguém que quer o teu bem de verdade, como o Senhor quer conosco, a gente melhora. Para de usar umas roupas que era complicado o negócio, gente. Vou falar. Tinha uma botinha. Não aguento, né? Tinha uma botinha de lona de caminhão, salto plataforma com uma florzinha vazada. Meu Deus, gente, que negócio complicado. Sei lá onde está aquele negócio. Deve estar no inferno aquele negócio lá. Queimando no mármore do inferno. Mas sabe, o problema é que muitas vezes nós estamos usando as roupas erradas. Você alguma vez já foi convidado para ir num lugar mais chique, mais bacana, e quem sabe não tinha nem roupa para ir naquele lugar? Sabe aqueles restaurantes que tem 3 talheres de cada lado do prato? Nesse nível, negócio chique, gente. Outro dia eu estava numa viagem, e aí eu estava bem cansado, e eu acho que eu não ouvi alguma das orientações da galera do grupo da viagem sobre o jantar que a gente ia ter juntos, num restaurante lá. Eu achei que a gente ia no Mac, gente. No BK, sei lá. E aí eu fui me arrumar, tomei um banho, né, pelo menos, passei um perfuminho, coloquei meu chinelo havaianas, a bermuda de futebol e a camiseta da igreja. Veste pastoral para descansar. E aí, quando eu desci no saguão do hotel, gente, as mulheres tudo de vestido. O cara, que era meu parceiro de chinelo, foi a primeira vez na viagem que ele usou sapato, gente. Me deixou na mão sozinho. Eu fiquei tão constrangido, o pessoal tudo arrumado, elegante, e eu lá, parecia uma marmota velha, aquele negócio lá. Que negócio horrível, gente. Mas eu fiquei com uma vergonha, só que a vergonha era pior voltar a se trocar. Eu fiquei daquele jeito mesmo. Quando chegamos no restaurante, não era terraço, porque restaurante chique não é terraço, é rooftop o negócio. É outro nível. Gente, eu estava extremamente constrangido naquele lugar, porque eu estava usando as vestes erradas. Mas eu lembro que teve uma hora que a gente começou a comer e conversar, e o Espírito Santo de Deus me visitou e falou assim, olha, você pode até estar constrangido com as roupas, você errou mesmo, mas veste espiritual, você é um dos que tem melhor nessa mesa aqui. A gente está preocupado demais com a roupa às vezes, e preocupado de menos com o que o Senhor está vendo dentro da gente. Está na hora de fazer uma revolução naquele armário em nome de Jesus. Porque não é sobre as roupas, aquilo que os outros estão vendo, é sobre aquilo que Deus está vendo na tua vida. Porque às vezes você acha que está todo vestido, todo bacana, vendo de aparência, mas para Deus só tem vergonha. Está na hora de renovar, rever um pouquinho mais. Agora, olha só que interessante. O texto vai dizer que a gente precisa comprar do Senhor vestes brancas. Mas o mesmo texto vai dizer que a gente é pobre espiritualmente. Se eu sou pobre, como é que eu compro roupa? Não faz sentido. Quando eu penso de uma maneira humana, eu penso em recurso financeiro. Quando eu penso de uma maneira espiritual, as finanças ou moeda não impressionam o Senhor. E a moeda de troca espiritual
não tem a ver com recurso financeiro. Sabe como é que nós compramos vestes brancas do Senhor com uma moeda de troca que é espiritual? Desejo. Quanto mais eu busco e quanto mais eu desejo, mais eu tenho do Senhor. Quanto é que você deseja de Deus? Quanto é que você deseja da presença dEle? Quanto é que você busca Ele de verdade para que as vestes possam se tornar cada vez mais brancas? Só assim você consegue vestir desse jeito. E sabem, nós temos exatamente o quanto nós desejamos do Senhor, quanto nós o buscamos, e isso não se compra de forma alguma. Outro dia eu atendi uma jovem aqui da igreja, que ela tinha tido um sonho, e ela tinha vindo do interior para cá, acabou se perdendo um monte de coisa por aqui, fazendo uma coisa errada, e um dia chegou em casa, mas ela estava tão alcoolizada que ela não lembra nem como ela tinha chegado na casa dela. Mas no sonho dela, Jesus estava na casa dela, no sofá, e ela estava deitada junto com Jesus no sofá ali, como se fosse com a cabeça no colo dele. E quando ela acorda daquele sonho, ela tem um constrangimento, um sentimento de que estava usando as vestes erradas e estava com as vestes sujas. Porque quando andamos na santidade do Senhor, aquilo que são obras que não tem a ver com aquilo que é espiritual, não consegue ficar de pé. Sabe, o Senhor quer falar e levantar hoje os seus servos com vestes novas em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor quer deixar de lado a vergonha do pecado que já passou, para levantar a sua cabeça de volta e voltar a enxergar quem Deus está te preparando para ser. Na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, os lugares que você frequenta, para que aquele ambiente possa mudar em nome de Jesus. Último conselho que o texto nos revela aqui, a unção da visão. O finalzinho do versículo 18 vai dizer para que aquela igreja pudesse usar um unguento, ou o colírio para os olhos. Eu acho interessante porque, como aquela cidade era muito conhecida pela parte médica, tanto do colírio para os olhos como a pomada para os ouvidos, mas ao mesmo tempo era uma igreja que não estava conseguindo ter visão espiritual e enxergar aquilo que Deus queria fazer através deles. Mas é mais interessante um detalhe do texto, porque o Senhor não fala para que aquele povo pudesse simplesmente passar colírio nos olhos. Ele vai falar para que aquele povo pudesse ungir os olhos. A unção de Deus é especial, é algo divino, nos tempos bíblicos, usado para ungir profetas, sacerdotes e reis, os três ofícios de Cristo. Quando nós ungimos os nossos olhos, nós estamos dizendo que os nossos olhos vão ser exclusivos para coisas que são espirituais, para coisas que não têm a ver com o pecado. E o que o Senhor estava dizendo para aquele povo é, olha, parem de se impressionar por aquilo que vocês veem entre as marcas, ouro, roupa ou qualquer outra coisa. Comece a se impressionar com aquilo que eu estou vendo. Olha como é diferente. Quando você tem um relacionamento com alguém, ou você vai se casar com uma pessoa, é a mesma ideia. Por exemplo, você casa com uma pessoa e você tem a intenção de não ter mais olhos para outras pessoas, a não ser o seu próprio cônjuge. É a mesma ideia. Os nossos olhos ungidos precisam ser fitos em Cristo. E quando nossos olhos estão ungidos e fitos em Jesus, as coisas dessa terra perdem o valor. As coisas dessa terra não têm mais tanta graça assim. Elas não preenchem mais o vazio do nosso coração, porque a gente encontrou um tesouro que está disposto a vender tudo que a gente tem para comprar aquele terreno e manter aquele tesouro com a gente. Mas aquela igreja não ouviu a voz do Espírito, não enxergou as visões espirituais daquilo que Deus tinha para fazer através deles. E muitas vezes nós vivemos uma grande apatia espiritual, mornidão, porque nós não ouvimos, não obedecemos aquilo que o Senhor tem para nós e não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E tem gente que está começando a caminhada de fé. E no começo às vezes é estranho. No começo às vezes é difícil entender como é que isso acontece, como é que Deus fala comigo, é na palavra, é nas circunstâncias, é através de outras pessoas. Todas as alternativas anteriores. E muitas outras. Mas é como se fosse assim. Você está num culto como esse, você sentiu vontade de orar por alguém. Mas será que é Deus falando comigo? Meu irmão, está começando. Tem alguma coisa errada de orar com alguém?
Experimenta, testa. Agora, se você recebe uma palavra de Deus para alguém, a regra muda. Na dúvida, não vai. Deus é certeza, convicção. E você vai experimentando viver coisas novas com o Senhor. Mas quando Ele pede coisas simples para você e você não faz, você perde de crescer no relacionamento, de começar a ver coisas novas com o Senhor. E sabe, às vezes Deus revela para nós coisas bem estranhas e pede umas coisas complicadas para a gente fazer, ou enxergar uns negócios que, olha, ninguém mais está vendo e você está vivendo uma visão de Deus, mas que negócio complicado. E eu lembro que quando eu estava contando algumas histórias para as minhas filhas dormirem, principalmente para a Lúcia, que já é mais velha, eu contava várias histórias de livrinhos da Bíblia. Depois de um tempo comecei a contar as histórias da cabeça do papai, segundo ela, que eram as histórias dos milagres que eu já vivi. De quando estávamos num acampamento e oramos para que parasse a chover e Deus parou a chuva. Quando estávamos passando necessidade, oramos por comida e Deus enviou uma cesta de comida. Eu comecei a contar várias histórias para ela de coisas que eu vivi com Deus, com a mãe dela também junto, com a minha esposa. Coisas maravilhosas. Até que um dia eu comecei a voltar para as histórias bíblicas também. E ela pedia sempre as duas. E um dia eu fui contar para ela a história da Arca de Noé. E a minha filha falou assim: papai, essa eu já vi. Você já contou para mim e eu já vi lá na igreja também. Ela tinha visto algumas vezes na igreja já. E criança pequena ama a história de bicho, gente. E a mais conhecida é a Arca de Noé. E eu falei assim: meu Deus, minha filha está perdida, não quer mais ouvir a palavra. Dramático, pai, né? Eu falei assim: filha, mas você já ouviu a história da tartaruga da Arca de Noé? Eu disse: não, papai, essa eu nunca ouvi. Então eu vou contar para você. O vovô tartaruga estava numa praia, onde os netinhos, muitos netinhos dele, começou a contar pedindo uma história. E ele falou que ia contar a melhor história da vida dele, de que há muitos anos atrás ele viu um homem cheio de Deus que ele não conhecia, que começou sozinho, com poucas pessoas, a construir um barco muito grande, mas aquilo demorou muito tempo, até o ponto que os animais da floresta foram perdendo interesse. Passaram-se 120 anos, que é o tempo que algumas espécies de tartaruga podem viver, realmente um pouco mais até, na verdade, até que chegou o dia em que o próprio vovô tartaruga e a vovó tartaruga foram escolhidos para serem o casal de tartarugas que iam entrar na Arca de Noé. E eles foram escolhidos por Deus para uma tarefa especial. Aí no outro dia, papai, quero outra história. Eu falei: meu Deus, o que eu vou contar com essa criança? Aí eu lembrei da história do profeta Elias, que foi alimentado pelos corvos, e os corvos são animais egoístas. E comecei a contar para ela a história do corvinho e do corvão, que Deus pediu para eles levar comida para o profeta, mas eles não queriam dar comida para o profeta e estavam brigando com Deus até obedecer o que Deus tinha para eles fazer através da vida deles. E cada dia foi uma história nova. Aí um dia ela estava dormindo, quase dormindo, estava deitado no chão e orando, otimizando o tempo, aproveitando para investir em coisas eternas. E Deus falou para mim assim: Lucas, por que você não escreve essas histórias? Eu falei assim: Deus, eu não sei escrever coisa para criança, Deus. Eu trabalho com jovens há muitos anos, mas não é a minha praia, a parte de criança. Amo contar a história para minhas filhas, mas é aqui. Escreve. E eu mandei para a editora. Não é que eles gostaram das histórias, gente? Eu achei que eles iam publicar 1.000 ou 2.000 livros. E antes de começar o lançamento, que é hoje aqui, na verdade, o primeiro dia, eles me ligaram e falaram assim: pastor, a gente gostou tanto que a gente vai fazer 10.000 cópias do livro. O contrato já é em português, inglês e espanhol, meu irmão. E além disso tudo, é um dos primeiros materiais do Pão Diário que vai ser do Brasil enviado para outros países. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz coisas grandiosas, mas para isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito. A mensagem é a mesma para cada uma das igrejas do Apocalipse. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O final do texto aqui da igreja de Laodiceia é muito interessante, porque o Senhor vai dizer assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. O que Jesus está dizendo? Eu estou do lado de fora da igreja e estou batendo na porta para ver se vocês deixam eu entrar, para ver se está na hora de voltar a ser quente de volta, em nome de Jesus. Eu vim aqui orar com pessoas hoje que não querem mais viver uma apatia espiritual, que não querem mais viver de aparências, mas querem ser cheios do Senhor, e por onde passam trazem transformação, revolução em nome de Jesus. Se Deus falou com você hoje nessa mensagem, eu quero pedir para você ficar de pé no teu lugar junto comigo,
E eu quero orar junto com você, pedindo por um novo despertamento espiritual nas nossas vidas, para que possamos sair daqui incendiados pelo Senhor. Algumas vezes, eu não sei se acontece só lá em casa. Mulheres, talvez vocês me entendam melhor. Algumas vezes a minha esposa fala assim: amor, não estou me sentindo muito bonita hoje. Acontece em mais lugares por aí afora, não? E eu falo assim: amor, vem bem pertinho, olha você no reflexo dos meus olhos. Através dos meus olhos você está linda. A Bíblia vai dizer também no livro de Apocalipse que, uma representação da figura de Cristo, que os olhos do Senhor são como fogo. E essa agora é uma interpretação pessoal minha. Eu acredito que os olhos do Senhor são como fogo, porque Ele está olhando para os seus filhos que estão ardendo na sua presença, no máximo de potencial que nós podemos chegar, em nome de Jesus. Mas o texto vai dizer que Ele está na porta batendo. E tem pessoas aqui que nunca convidaram a Jesus para ser o Senhor e Salvador das suas vidas. E se você nunca fez isso, e talvez ouvindo essa mensagem, meus louvores, você começou a perceber que existe algo de diferente realmente, que o Senhor, Ele é um Deus real, que não criou o mundo simplesmente e o abandonou. Não, Ele é um Deus que fala, se revela e tem coisas tremendas para fazer através da tua vida. E se hoje você quer convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, eu queria pedir para você fechar os teus olhos no teu lugar e repetir uma oração no seu lugar onde você está, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego minha vida ao Senhor, me arrependo pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ver coisas tremendas junto contigo e nunca mais andar sozinho na minha vida. Eu te dou liberdade para transformar a minha vida por completo, em nome de Jesus, amém. Você fez essa oração? Se você fez essa oração, eu quero orar com você. Eu queria te pedir para você só levantar a mão, estenda a mão onde você está, quero orar junto com você. Amém aqui no meio, amém. Quem mais? Amém, amém, amém ali do lado, amém, amém. Tem mais gente ali em cima também? Amém, amém ali em cima. Tem mais gente? Você fez essa oração? Levanta onde você está, eu quero orar com você. Deus tem coisas novas para fazer através da tua vida. Amém, amém ali do lado. Queria pedir para os nossos líderes que estão aqui preparados para vir para cá junto comigo para a gente estar orando. Você que levantou a mão, eu quero desafiar você a mais uma coisa. E a vontade agora humana vai ser dizendo assim: não vai. E nós queremos orar por você. E eu queria pedir para alguns líderes nossos poder orar pela tua vida. Você que levantou a mão, se você veio com um convidado, se está com um amigo teu, pode trazer ele junto, não tem problema. Eu queria desafiar você a vir aqui na frente. E a gente quer orar pela tua vida nesse lugar. Porque o começo da caminhada cristã, ela não precisa ser solitária. A gente pode ter alguém que caminha com a gente, e a gente quer poder orar por você. Você que levantou a mão, onde você está? Pode vir para cá. Vem para cá. Você que levantou a mão, onde você está? Você fez essa oração? Pode chegar aqui com uma das pessoas que estão aqui à frente, para a gente poder fazer uma oração junto contigo. Tem mais gente ali em cima, gente aqui atrás também. Pode vir para cá. Em nome de Jesus, a gente quer só orar junto com você nesse lugar, abençoar a tua vida, para que você possa viver coisas novas com o Senhor todos os dias também. Você que levantou a mão, você está, pode vir para cá. A gente ali em cima está descendo também, ali atrás no fundo, pode vir. Não deixa a vergonha te aprisionar ou te segurar. Deixa Deus falar com você hoje nesse lugar, em nome de Jesus. Tem mais gente vindo ainda também. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai. E as mensagens das igrejas em Apocalipse são mensagens tão pesadas, Deus. Mas eu quero pedir, Deus, que nós nunca nos tornemos como a igreja de Laodiceia, Pai. Muito bonita, muito pomposa, muito rica, muito conhecida, mas era uma igreja morna, que havia perdido o seu amor pelo Senhor. Por isso eu quero pedir, Deus, enche agora os nossos corações com a tua presença, que possamos sair daqui, Deus, cada vez mais incendiados pelo Senhor, que o nosso amor pelo Senhor possa crescer cada vez mais, possamos sair daqui hoje com mais vontade de ler a tua palavra, mais vontade de orar, mais vontade de buscar, mais vontade de ver coisas novas do Senhor. Deus, nos ajuda a investir, Deus, em coisas que são eternas, não simplesmente em coisas que são materiais, Deus. Nos ajuda a ajustar as nossas vestes para usarmos as vestes corretas, Senhor, e abre agora a nossa visão espiritual, possamos enxergar aquilo que o Senhor enxerga, possamos ouvir aquilo que o Senhor tem falado a cada um aqui, Deus, que possa sair daqui novos sonhos, novos projetos, novos livros, novos ministérios, em nome de Jesus. Existem projetos que estão no papel há muito tempo nesse lugar, existem pregações que estão no papel, não foram pregadas ainda, existem músicas que estão simplesmente anotadas em cadernos, que têm que começar a ser cantadas, ministradas, para que possamos ver coisas grandes, Senhor, acontecendo no nosso meio. Senhor, traz agora um novo tempo, Pai.
aquilo que vem do alto possa transbordar sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Eu vejo novas pregações, novas canções, novos livros, novos vídeos, novas empresas que vão fazer uma revolução por essa terra e vão transformar a realidade por onde passam. Mas são homens e mulheres cheias do Espírito, que amam ao Senhor e têm os olhos fitos no Senhor completamente. Pai, nos visita e possamos ver coisas novas do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, salve de palmas para Jesus no seu lugar. Eu queria desafiar você a, junto comigo, celebrar o Senhor nessa próxima canção, com o nosso coração transbordando de amor ao Senhor. Não se preocupa com o horário, a gente está aqui para adorar o Senhor em nome de Jesus e viver um tempo novo com Ele. E logo depois de terminar, passa na nossa loja lá com os descontos e dá uma olhadinha no livro lá que pode abençoar a tua vida também em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.